Opa! Você sabe o que é replicação? Tá lembrado desse tópico importante dentro de ácidos nucleicos? Quer revisar comigo agora? Vamos lá junto, bioquímica. Vem comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia de apoio aos seus estudos, resolvendo questões com aulas teóricas também de biologia para você, tá certo? Hoje nós estamos aqui com uma aula sobre bioquímica, uma aula importante dentro de ácidos nucleicos do tópico replicação, tá certo? Tá lembrado o que é isso, ó? O termo replicação é bem importante, tá, gente? É muito importante. Sempre digo para os meus alunos, olha, cuidado para não confundir os termos replicação, transcrição e tradução. Aqui no nosso canal você vai ter acesso a esses 3 aulinhas importantes para você não confundir esses 3 termos, tá bom? Replicação, olha o que é que eu botei aqui para vocês, ó. Replicação é um tópico importante dentro de bioquímica, especificamente no assunto ácidos nucleicos. O que é a replicação? É a duplicação semiconservativa do DNA. Duplicação semiconservativa do DNA. É quando o DNA atua formando o DNA. Eu gosto até de colocar assim para os alunos, ó, para ficar fácil deles entenderem. Ó. DNA forma DNA. E isso é o que a gente chama de replicação, quando o DNA atua formando o DNA. Por que a gente chama essa replicação de uma duplicação semiconservativa? Ela é semiconservativa, gente, porque o DNA mãe, aquele DNA inicial, que vai se duplicar, ele vai ter as 2 fitas conservadas e usadas como molde para a fabricação de novas fitas complementares. Num esboço bem simples, eu coloquei isso aqui para vocês, ó. É como se isso aqui representasse o DNA mãe, a molécula DNA que vai passar pela replicação. E depois que essa replicação acontece, no final das contas, a gente vai ter 2 moléculas de DNA idênticas entre si. Cada DNA desse que foi formado tem uma fita da molécula mãe, que foi conservada e usada como molde para a fabricação de uma nova fita complementar. Aqui no meu esqueminha, para ficar mais fácil você entender, eu coloquei essa aqui de roxo, ó. E quando a replicação aconteceu, eu mantive elas na mesma cor e coloquei a fita nova, que foi recém-produzida, de vermelho, para ver se fica mais fácil de você identificar essa ideia da duplicação semiconservativa, tá? Então, ela é semiconservativa porque o DNA que já existia, ele vai ser conservado, ele não vai ser destruído. E vai ser usado como molde para a fabricação de 2 fitas. Gente, para ficar mais simples de entender, a replicação, quando ela inicia, só tem uma molécula DNA, que é a dupla hélice, tá? Quando ela termina, existem 2 DNAs idênticos entre si e idêntico àquele DNA que começou o processo. Ô, Jean, como é que isso é possível? Isso é possível graças ao metabolismo que está acontecendo dentro da célula. É o funcionamento celular, tá? O metabolismo de ácidos nucleicos que possibilita essa duplicação do DNA. E qual a importância disso, Jean? A célula só consegue se dividir porque isso acontece. Gente, se isso não existisse, as células não se dividiriam. Se as células não se dividissem, seres vivos não se reproduziam. A gente só consegue reproduzir e passar aos nossos filhos material genético por conta da existência desse processo. Olha a importância de se conhecer a replicação. Se não fosse a replicação, a gente não continuaria existindo, a gente não teria filho, a gente não passaria informação genética a esses filhos. A divisão celular, ela só vai acontecer após uma replicação. Olha que coisa importante que eu coloquei aqui para vocês, ó. A replicação do DNA ocorre na fase S da intérfase, ou interfase, se você preferir chamar assim, tá? Então, quando a célula está na fase G1, o material genético dela, né, é formado por cromatinas que tem apenas um DNA na composição. Quando a célula passa pela fase S e chega na fase G2, cada cromossomo é formado por 2 cromátides irmãs unidas pelo centrômero. Essas cromátides irmãs, elas surgem graças à ocorrência da replicação. E somente depois que a célula passar pela fase S é que ela vai estar pronta para sofrer uma divisão celular. Seja essa divisão mitose ou meiose. Toda célula, para entrar em divisão celular, ela tem que antes
passar pelo processo de replicação, que é uma duplicação semiconservativa do DNA. Quais são as principais enzimas envolvidas nesse processo? Agora, aluno, eu quero que você pegue um caderninho aí e vá anotando as funções que eu vou descrever aqui para vocês, para essas enzimas importantes que atuam no processo, tá? Primeira delas aqui, ó, a enzima chamada de helicase. Para que essa enzima helicase serve, gente? Ela serve para separar as duas fitas do DNA inicial, que é o DNA mãe. Essa helicase ela vai passando e vai proporcionando a abertura das duas fitas. É como se fosse um zíper abrindo, por exemplo, só para dar uma ideia, né? Quando a helicase passa, as fitas vão separando, porque o papel dela é romper as ligações de hidrogênio que tem entre as duas fitas complementares. Gente, se a gente quiser fazer isso em laboratório, acho que eu já falei isso para vocês em aulas anteriores, a gente pode aquecer o DNA. O aquecimento vai promover a separação das duas fitas, porque o aquecimento ele é capaz de romper ligações de hidrogênio, tá? Mas, in natura, in vivo, no ser vivo, a enzima helicase tem esse papel de romper as ligações de hidrogênio. Enzima primase, para que ela serve? Ela vai se ligar ao DNA e vai ligar pequenos segmentos de RNAs, né, chamados de primers, pequenos segmentos de nucleotídeos. Os primers são as regiões que vão avisar a polimerase 3 a partir de onde ela deve iniciar sua atividade, tá? Então, a primase é uma enzima que vai conectar os primers específicos em determinados pontos, indicando a próxima enzima, que é a DNA polimerase 3, a partir de onde ela vai começar a agir. Tá bom? Então, vá anotando aí, ó. A helicase rompe as ligações de hidrogênio, separa as duas fitas. A primase liga os primers, que são segmentos nucleotídeos, que avisam a polimerase 3 a partir de onde ela vai agir. Gente, a enzima mais importante de todas é a polimerase 3. Essa DNA polimerase, gente, é aquela que vai unindo os nucleotídeos complementares. Aquela fita molde que tem. Só uma ideia, só para você... se aqui você tem uma fita molde, e aqui você tem uma sequência assim, ó. Eu botei retinho para ficar mais fácil você entender. Essa sequência, ó, A, T, T, G, C, C, G, A. Se essa é a fita molde, quando a DNA polimerase for passando por ela, ela vai conectando os novos nucleotídeos. Deixa eu pegar aqui outra cor de piloto para mostrar para vocês. Ó. Ela chega aqui e coloca a timina, que é complementar a adenina. Chega aqui e coloca adenina, complementar essa timina. Coloca outra adenina aqui, entendeu? Óbvio que respeitando o número de ligações de hidrogênio. Aqui 2 ligações, aqui 2 também, 2 também. Aqui já são 3, né? Porque vão ser com citosina. Aqui, ó, vai ligar uma guanina, com 3 ligações também, ó. Aqui vem outra guanina. Aqui vem uma citosina. Aqui vem uma timina. Então, o papel dessa polimerase 3 é ir encaixando as bases complementares à fita molde. Se essa é a fita molde, ela vai colocando as bases complementares respeitando o emparelhamento que existe entre as bases, tá? Então, essa é a enzima mais importante de todas no processo de replicação, que é a polimerase 3. Após a ação da polimerase 3, gente, vem a polimerase 1 que vai removendo os primers. Essa polimerase 1 ela vai atuar bastante na fita de ação descontínua da polimerase 3. Porque na fita de ação contínua, a polimerase 3 vai agir de uma vez só com o primer. E vai ter uma atividade contínua sem paradas, né? Na fita complementar, como a polimerase, DNA polimerase 3, ela sempre age no sentido 5', 3' da fita nova que está sendo produzida, na fita complementar ela vai agir parceladamente. Então ela vai agir um pouquinho, vai sair, vai esperar a fita abrir um pouco mais para poder agir de novo. Nessa fita de ação descontínua, a polimerase 1 vai ficar removendo os primers. Remove os primers, né? Então, é um papel importante, né, de remover os primers após a ação da polimerase 3, principalmente na fita de ação descontínua dessa polimerase 3. A DNA ligase vai ligar esses segmentos após a remoção dos primers. Ligar os famosos fragmentos de Okazaki, né, que são pedaços que ficam com segmentos nucleotídeos separados pela retirada da primase. Desculpa, pela retirada dos primers, melhor falando, tá? Então, após a retirada dos primers, fica um espacinho ali. Esse espacinho tem que ser fechado e ele é fechado pela atividade da DNA ligase,
tá? Essas, na minha opinião, tá, gente, são as enzimas mais importantes que atuam no processo de replicação. Processo fundamental para a manutenção da reprodução, para que aconteça a divisão celular, para que seja passado ao descendente a hereditariedade, as características hereditárias, tá bom? É um pouco difícil, tá, gente? Nem todo mundo estuda todas essas enzimas aqui no ensino médio, mas na minha opinião vale a pena relembrar, vale a pena pesquisar um pouco mais a respeito delas, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre replicação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha aí no canal, se inscreve no canal, compartilhe os nossos vídeos. Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.